Queridos, estamos já há alguns domingos ministrando à igreja sobre o tema Jesus é o companheiro das horas difíceis. Temos tido o privilégio de poder pregar semanalmente sobre Jesus. E pregar sobre Jesus não tem algo melhor para um pregador da palavra de Deus do que pregar diretamente sobre a vida de Jesus. E temos usado essa temática, buscado encontros na palavra de Deus, onde Jesus aparece nessa perspectiva, sendo um companheiro nas horas difíceis. Então já caminhamos por 6 mensagens e chegamos hoje à 7ª mensagem desta série. E o encontro desta noite está em Mateus capítulo 15, já te convido a abrir sua Bíblia, do versículo 21 ao versículo 28. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. O tema dessa noite, o título da mensagem desta noite é que quando a crise alcança a família, Jesus é o companheiro das horas difíceis. Vamos falar juntos? Quando a crise alcança a família, Jesus é o companheiro das horas difíceis. Ficou muito fraco, vamos falar de novo? Quando a crise alcança a família, Jesus é o companheiro das horas difíceis. Deus nos direciona hoje para uma mensagem focada em família. Então, que você seja ministrado nessa noite. Vamos ao texto. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos ler novamente o versículo 22. Vamos ler o versículo 22. Pode passar. Vamos lá, todos juntos? Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Momento que nos colocamos em total reverência, Deus. Mas não apenas reverência também, em expectativa naquilo que o Senhor há de ministrar aos nossos corações. Então, por graça e misericórdia eu peço, Deus, fala conosco. Deus, fale a cada um que está aqui nesse momento. Não importa qual seja a realidade de cada um, Deus, fala de acordo com a necessidade de cada um. Pai, que o Teu Espírito Santo nesse momento ministre aos nossos corações. Fale a cada um de nós. Nós repreendemos, Pai, qualquer tentativa do mal em atrapalhar esse momento, porque nós queremos estar com nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem para falar conosco. E é nesse sentido que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aquilo que acontece conosco em relação à família balança todas as estruturas da nossa vida.
Sim ou não? Sim. Quando a área familiar da nossa vida não está em paz, nós temos uma tendência a termos desestabilidade ou improdutividade ou problemas em diversas áreas da nossa vida. É muito comum alguém chegar na igreja de forma diferente porque a família não está em ordem. É muito comum alguém chegar no ambiente de trabalho com um sentimento, com uma apresentação diferente, com seus comportamentos diferentes, porque esteja vivendo algo familiar. É muito comum, professores aqui sabem muito bem disso, crianças chegarem na escola com comportamentos completamente diferentes, desestabilizados e modificados por causa de algo que aconteceu ou está acontecendo na família. A família, queridos, quando nós vivenciamos problemas relacionados a ela, tendem a desestabilizar várias outras áreas da nossa vida. Isso porque, irmãos, a família, ela é base tanto para nos erguer, quanto para nos manter. A família é a base para a nossa construção. Aquilo que eu e você somos hoje, somos por grande influência da estrutura familiar que tivemos. Mas o papel da família não termina aqui. Ainda que você tenha uma estrutura familiar vinda dos seus pais, e você já tenha casado, formado a sua família, a família é responsável não só por nos erguer, a família também é responsável por nos manter. A família, irmãos, ela é um projeto de Deus, ela é algo desejado e criado por Deus, e em consequência disso, ela é alvo constante do reino das trevas, ela é alvo constante de Satanás. Nós ministramos aqui recentemente uma série Cobertura Espiritual e falamos com frequência sobre isso. Não feche os olhos para as questões espirituais. Existe um reino espiritual com o qual nós lidamos, existe o reino das trevas, existe o reino de Deus. Há uma guerra entre esses dois reinos, e o reino espiritual das trevas, ele trabalha de verdade para destruir um projeto criado por Deus chamado família. O texto que nós lemos, espero que você tenha prestado atenção enquanto lemos, ele narra um contexto familiar. Uma mulher gentia, cananeia, uma mãe angustiada, vivendo uma grande crise familiar. E eu te pergunto, uma crise causada por quem? Um de cada vez? Uma crise causada pelo diabo. Ela tinha uma filha, esta filha estava endemoniada, ela, presta atenção nisso, ela discerne que o que a sua filha tem é espiritual, ela sabe que o que a sua filha tem é espiritual, ela vai até Jesus clamar por misericórdia, recebe uma resposta que não a agrada, recebe oposição dos discípulos de Jesus, mas ela persevera, ela tem fé, e Jesus cura a sua filha. Jesus liberta a sua filha, sem sequer mesmo ir ao encontro dela, à distância. Esse é um dos milagres que Jesus realiza mesmo sem ir ter com a pessoa. João capítulo 4, por exemplo, você vai ver que um oficial do rei vai procurar por Jesus, e ele também cura o filho do oficial do rei à distância. Jesus não tem a necessidade de ir até um local para curar alguém, embora muitas vezes ele tenha feito isso. Ele tem poder para curar de qualquer forma, e esse caso aqui é um caso de milagre, que Jesus nem vai até a pessoa, mas ele cura, e ele atribui a cura da filha dessa mulher a esta mulher, a fé dessa mulher.
É sobre esse texto que eu quero nessa noite trazer algumas aplicações para a nossa reflexão, e eu espero que essas aplicações falem ao seu coração nessa noite. A primeira delas, irmãos, e é muito claro a partir desse texto e a partir daquilo que nós vivenciamos, é que o diabo, ele é o grande inimigo das famílias. Vamos ler o versículo, novamente o versículo 22, vamos lá. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Fica nítido, irmãos, que nesse texto, o causador dos problemas, fica nítido nesse texto que aquele que é responsável pela ausência de paz nesta casa, nessa família, é o diabo. E esse texto nos remete, irmãos, a 2000 anos atrás, mas há 2000 anos atrás o diabo era, e hoje ele continua sendo, o grande causador dos problemas familiares. Só não enxerga, queridos, a ação do diabo contra as famílias, aquele que não quer. Olha, o crente que ele vive uma vida sem enxergar as estratégias do diabo para derrubar a família, ele vive uma vida alienada espiritualmente falando. Para sua informação, nos últimos 13 anos, o divórcio no Brasil cresceu 160%. Para sua informação, brasileiros têm casado cada vez mais tarde em idade e ficado cada vez menos tempo casados. Para nossa informação, hoje em dia no Brasil, 40% dos casamentos, 40% não chegam a 10 anos de duração. A cada 10 casais que se casam no Brasil, 4 deles não chegam a 10 anos de vida conjugal. A família é um projeto criado por Deus, idealizado por Deus, e que o diabo faz de tudo para destruir. Então, meu irmão, minha irmã, assim como essa mulher agiu, e tiramos a partir da sua vida lições para nossas vidas, olha, não permita que os problemas deem a última sentença em relação à sua família. Não permita que a última sentença, ou que os problemas sentenciem a sua família. Sabe por quê? Porque foi isso que essa mulher fez. E aqui a gente vai ter que imaginar algumas coisas no texto, nem tudo o texto nos passa informação, e o texto nos permite imaginar algumas coisas. Olha, é bem provável que essa mulher já tivesse procurado ajuda para sua filha em vários outros lugares. Olha, é bem provável que, dependendo do tempo que essa filha vem apresentando isso, essa mulher já vinha sofrendo há muito tempo, recorrendo talvez a médicos, curandeiros, milagreiros, ou tantas outras pessoas que ela pudesse recorrer na intenção de buscar a solução para sua filha. Mas tem um momento, queridos, que ela identifica qual é o problema da sua filha e ela não se conforma. E ela não aceita para si esse problema. Vamos trazer um pouquinho isso para o ambiente da nossa casa agora. Irmãos, muitas vezes a gente vê no ambiente cristão, sabe o quê? Famílias se acostumando com a influência de Satanás nas suas casas. Às vezes a gente vê famílias, irmãos, sorrindo para as questões demoníacas que muitas vezes são inseridas dentro de casa. Olha, que eu e você, que a gente não aceite nada no ambiente familiar nosso que a gente não identifique que venha de Deus. Olha, que você não aceite nenhuma tentativa do mal em frustrar os planos da tua família. Olha, seja o que venha acontecer com o seu relacionamento conjugal, preste atenção, você que é casado, seja a crise que venha chegar no seu relacionamento conjugal, seja o que for que venha chegar, ou você venha perceber que está chegando na vida dos seus filhos, não se acomode com isso. Às vezes, irmãos, determinadas coisas vão acontecendo, e às vezes a gente vai vendo que as famílias vão se acostumando, sabe? E daqui a pouco está achando que aquela atitude que foi o diabo que trouxe, está achando que é normal.
Às vezes o esposo, ele começa a se distanciar da vida cristã. Aí a esposa, no primeiro momento, ela olha e ela fica, poxa, eu não quero que meu esposo se afaste, mas daqui a pouco ele vai se afastando, daqui a pouco ele rompe completamente com a vida cristã, e daqui a pouco a esposa, ela se acostuma, e daqui a pouco está vivendo só ela a vida cristã, só ela vindo para a igreja, só ela vivendo um relacionamento com a igreja, e o esposo não mais, mas ela se acostumou com aquilo. Ou seja, o diabo entrou na família, o diabo separou um cônjuge, o diabo afastou alguém da vida cristã. Isso aos olhos nossos não pode ser algo que nos traga conformação, mas às vezes a gente se acostuma com aquilo que o diabo faz e a gente passa a olhar para aquilo como se aquilo não tivesse mais problema. É o filho que um dia era crente, se afastou, no primeiro momento eu senti, agora eu não sinto mais. Ah, ele é gente boa, ele é bonzinho, ele é obediente. Olha, ele não me dá trabalho, ele sai, e eu falo que ele tem que chegar meia-noite, ele chega meia-noite, mas ele não tem compromisso com Deus, ele não quer nada com a igreja, ele não tem mais uma vida cristã, ele não demonstra características de ser alguém convertido, ele rompeu com a igreja, ele se afastou dos caminhos do Senhor, o diabo tirou da sua casa alguém que você criou nos caminhos do Senhor, e você está se acostumando com isso. Quando não, você permite que as práticas que ele vive, totalmente contrárias à vontade de Deus, sejam vividos agora dentro da sua casa. Pode parecer um absurdo eu falar, olha, às vezes a gente se acostuma com aquilo que o diabo faz, mas não é um absurdo não, às vezes a gente se acostuma mesmo. Sabe, parece que tem algo que vem e venda os nossos olhos, e fecha os nossos olhos, aquilo que é anormal, porque é ação do diabo, a gente passa a considerar como normal. Conheço relatos de famílias cristãs, que o filho se desviou, entrou para o mundo das drogas, se droga dentro de casa, e não há mais espanto para a família. O diabo entrou, encontrou um trono, sentou e está reinando. E tem o que na família? Conformidade. Entende o que eu estou dizendo? Essa mulher, ela não se conforma. Ela olha para sua filha, ela traz à memória quais foram os planos dela para sua filha, o que ela deseja para sua filha, como que era o ambiente da sua casa antes de Satanás entrar ali e dominar aquela vida, e ela vê tudo que se passa diferente a partir disso, e ela fala, eu não aceito, eu não me conformo, eu não vou ficar acomodado com aquilo que o diabo está fazendo. Meu irmão e minha irmã, não se acomode com aquilo que o diabo tem feito. A Bíblia diz que ele é ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir. E nós não podemos nos acostumar com aquilo que ele tem roubado de nós. Irmãos, é guerra. Ou você pega as suas armas, ou você se posiciona, ou você vai ficar apanhando. Interessante, irmãos, que ela discerne o problema da sua casa. O que é fantástico. Ela discerne o problema da sua filha. Ela, não sei quanto tempo levou, mas ela chega, olha para sua filha e fala, é espiritual, é demônio, é Satanás. Irmãos, às vezes está claro, e a gente não discerne. Presta atenção numa coisa aqui. Para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu escrevi um livro, inclusive falando sobre a depressão e sobre o perigo da igreja espiritualizar tudo. Eu não sou a favor da igreja espiritualizar tudo. Tudo é demônio, não é que tudo é demônio não. Mas presta atenção, nem tudo é demônio, mas tem coisa que é espiritual. Tem coisa que é espiritual. Tem situação que a gente vive dentro de casa que é espiritual. A gente tem que olhar e falar, é Satanás. É o inimigo das nossas almas, é o diabo.
A gente não vai dizer que tudo é o diabo, mas também não vai fechar os olhos, irmãos. Essa mulher, talvez ela já tivesse dúvidas no passado do que a sua filha tinha. Mas ela chegou a um ponto de falar, isso é espiritual. E aí, em consequência disso, que também é muito interessante, ela discerne o problema, mas ela também discerne qual é a solução. Se é espiritual, a solução é Jesus. Vamos falar isso? Vamos lá? Se é espiritual, a solução é Jesus. Se a solução é Jesus, ela procura por Ele. Olha aqui. Existem situações que as necessidades são terapêuticas, ok? Ok. Se é terapêutica, vamos buscar. Existem situações, irmãos, que as soluções são psiquiátricas, são médicas, ok? Vamos buscar. Mas tem situação que é espiritual e tem que ser libertação. E aí ou você crê nisso, ou você vai ficar batendo cabeça e você não vai vencer o diabo. Tem coisa, meu irmão, que só sai com jejum e oração. Tem situações na família que são espirituais e tem que ser tratada como espirituais. Há quanto tempo também você convive com determinada situação na sua casa, que você já procurou tantos outros caminhos e não deu certo? Pode ser espiritual, peça a Deus discernimento, e se for espiritual, busque tratar da forma certa. Provavelmente ela já tinha buscado ajuda em outras fontes, mas ela chegou ao ponto de, por discernimento, saber que só Jesus poderia resolver os seus problemas. Tem coisa na sua casa, grava isso, que só Jesus resolve, mais ninguém. Tem situação na sua família que só Jesus resolve e mais ninguém. Tem situação na sua vida que só Jesus resolve e mais ninguém. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos nesse texto que além da oposição do reino espiritual, as famílias também lidam com a oposição das pessoas. Além da oposição do reino espiritual, as famílias lidam também com a oposição das pessoas. Vamos ler o versículo 23 juntos? Vamos lá? Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Interessante, irmãos, que além de enfrentar a oposição de Satanás, que naquele momento dominava a vida da sua filha, ela vai em direção a Jesus, ela busca um caminho, ela identifica que só Jesus pode resolver os seus problemas, mas ela se depara com a oposição das pessoas. E essa oposição, irmãos, vem de onde ela menos espera, vem dos discípulos de Jesus. Manda logo essa mulher embora, ela vem aqui atrás de nós gritando. A oposição vem de onde ela menos espera. Agora, interessante, irmãos, que a família, além de lidar com a oposição do reino das trevas, às vezes ela lida com a oposição das pessoas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmãos, que às vezes vem um abençoado, para não dizer outra coisa, de onde a gente menos espera, só para tirar a paz da nossa casa. Olha, infelizmente, preste atenção nisso, infelizmente tem pessoas que a sua vida é frustrada. Tem pessoas que a sua família é frustrada e ela olha para a sua e ela deseja que a sua seja igual a dela. E sabe onde às vezes isso acontece? Onde você menos espera, na família, é nos parentes. Lidar com a oposição das pessoas e ainda mais aquelas que a gente menos espera, às vezes são pessoas que estão do nosso lado, mas estão olhando para a gente e estão desejando tudo de ruim para nós. A família dela foi destruída, ela quer que a sua também seja. O filho dela não deu certo, ela quer que o seu não dê. O casamento dela tomou um rumo totalmente contrário ao que ela desejava, ela também deseja que o seu casamento tome o mesmo rumo. Muitas vezes, então, querida, a família enfrenta perseguições, as famílias são prejudicadas, as famílias são invejadas.
Ah, pastor, esse negócio que você está falando aí é um negócio do olho gordo, então que eu tenho que tomar cuidado. Não, mas eu não tenho que tomar cuidado nenhum. O olho pode ser gordo, pode ser grande, pode ser o que for. Sua preocupação não está nisso. Sua preocupação está linkada com a sua família em relação às coisas de Deus, sendo obediente a Ele, vivendo uma vida que agrada a Ele. Quando você vive uma vida de obediência, quando você vive uma vida de entrega ao Senhor, você não tem que se preocupar com inveja, com olho gordo, com seja lá o que for. Olha, você não tem que se paralisar pela oposição das pessoas. Essas oposições vão vir justamente no momento que você está colocando sua família para buscar o Senhor. Ela identifica o problema, ela tem o discernimento para saber que é espiritual, ela busca Jesus e vem a oposição das pessoas. Irmãos, como pastor, a gente ouve algumas frases muito repetidas. E tem uma frase, irmãos, que eu ouço muito como pastor. Os irmãos não fazem ideia. Muda as pessoas, mas a frase é a mesma. Pastor, às vezes eu me programo para fazer mais, para me entregar mais, para me dedicar mais às coisas do reino. E quando eu faço isso, sempre acontece alguma coisa para me tirar ou me impedir de que eu faça determinada coisa que eu me programei a fazer. Irmão, isso é muito comum eu ouvir. E também é muito comum, queridos, o entendimento sobre isso. Irmão, você está pensando o quê? Você está pensando que você leva a sua casa, a sua família para fazer a vontade de Deus e Satanás não vai querer impedir? Você acha que você coloca ordem dentro da sua casa, você traz os valores do reino para a sua casa, você coloca princípios bíblicos dentro da sua casa, você coloca um trilho para a sua família seguir, e Satanás vai ficar contente, não vai querer fazer nada para impedir? É lógico, queridos, que todas as vezes que alguém se levanta para caminhar em direção a Deus, é lógico que todas as vezes que alguém se levanta para uma vida de santificação, para uma vida de entrega ao reino, é lógico, irmãos, que vai ter oposição. Olha, não vou falar isso aqui, né? A gente às vezes tem que tomar cuidado para falar alguma coisa e não ser mal interpretado. Não vou falar isso aqui para desfazer de quem já pastoreou a igreja antes de mim ou nada disso não. Mas, querido, você já percebeu quantas oposições a gente já teve aqui perto de nós, simplesmente por abrir essa porta, irmãos, e fazer o trabalho de Deus? A gente não fez nada ainda. A gente só tem aberto essa porta cada vez mais para fazer mais cultos, para fazer mais celebrações, para pregar mais a palavra. Você já conseguiu perceber quantas oposições nós já tivemos só por fazermos isso, irmãos? Você acha que tudo é material, que nada é espiritual? Você não sabe as frases que eu já ouvi na porta dessa igreja. E repito, não digo isso para engrandecimento próprio, mas você não tem ideia das frases que eu já ouvi. Frases do tipo, essa igreja era quieta, não fazia nada, agora todo dia tem culto. Falei, meu irmão, meu amigo, vai continuar tendo muito mais. Todas as vezes que alguém se levanta, que alguém se desperta, que alguém diz não para uma vida do passado e coloca um novo rumo na sua vida, vai ter oposição para que queira te atrapalhar e impedir de fazer a obra de Deus. E aí a vida dessa mulher nos ensina, irmãos, que a maior resposta, grave isso, a maior resposta que você pode dar ao inferno e às pessoas é a sua adoração. Vamos falar isso juntos? A maior resposta que você dá ao inferno e às pessoas é a sua adoração. Mateus 15, 25 vai dizendo, a mulher veio, adorou-o de joelhos. Satanás entra na sua casa, Satanás toma conta da sua filha, ela se levanta com discernimento e vai em direção a Jesus, a oposição vem contra ela, mas ela se prostra de joelhos e ela adora.
o maior remédio para as crises da sua família: a adoração. Segundo Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá. E vai dizendo o texto bíblico que certa vez Josafá recebe informação de mensageiros que vinha um grande exército para atacá-lo. E aí ele, no momento, ele fica com medo, fica desesperado, mas ele tem um entendimento de que ele deveria reunir todo o seu reino. E ele reúne todo o seu reino, ele manda chamar todo mundo, e ele coloca todo mundo para orar. E coloca todo mundo para orar, vamos buscar a Deus. Dobre seus joelhos, vamos orar. E aquele povo começa a orar, orar, orar. Aí Deus levanta um homem daquele meio ali chamado Jaziel. E esse homem começa a falar, profetizando em nome de Deus. E ele profetiza vitória para o povo, para o reino de Josafá. Aquilo enche aquele povo de alegria, aquele povo ganha força, sabe? Eles se levantam depois de estarem abatidos, eles montam o seu exército. E eles decidem ir atacar aqueles que estavam vindo contra eles. Mas Josafá, ao montar o seu exército, ele pega os levitas, os adoradores do seu reino, ele coloca na frente de batalha. E ele fala: nós vamos em direção aos nossos inimigos, mas vocês vão na frente nos conduzindo, e vocês vão nos conduzindo em adoração. Queridos, a igreja que se levanta para caminhar, ela precisa se levantar para caminhar em adoração. A igreja tem objetivos, tem metas, tem desafios, mas a adoração tem que ir na frente. Olha, cada ministério dessa igreja que se levanta para fazer algo, a adoração tem que ir na frente. O ministério de criança, a adoração tem que ir na frente. O ministério de jovens, a adoração tem que ir na frente. O ministério de homens e mulheres, a adoração vai na frente. Casais, a adoração vai na frente. Maturidade, a adoração vai na frente. É a adoração que nos guia. A adoração não é uma das armas, a adoração é a principal arma. Então, seja o que for, seja o que o diabo esteja tentando, ou seja até o que ele esteja fazendo na sua casa, adore ao Senhor. Às vezes, irmãos, tem família cristã que rola tudo dentro de casa, menos adoração. A família tem tempo para novela, a família tem tempo para filme, a família tem tempo para celular, a família tem tempo para jogar conversa fora, a família tem tempo para falar mal da igreja, mas a família não tem tempo para adorar. Olha, irmãos, não vou entrar em áreas que pode ser mais polêmica, não, que exigiria mais desdobramento, mas tem crente, irmão, que dentro do carro toca tudo, menos louvor. Ah, pastor, está dizendo que não pode ouvir música secular? Não, irmão, estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que às vezes tem crente que toca tudo no seu rádio, no seu carro, menos adoração, menos louvor. E hoje a gente tem tanto recurso, né, irmãos? Olha, você está em casa, você está arrumando a casa, sua casa tem Wi-Fi, vai lá, liga a sua televisão, acessa a internet, põe alguma coisa para tocar. Vai mudar o clima da tua casa, vai mudar o ambiente da tua casa. Se acordou, está com vontade de chorar, vai adorar. Vai ouvir um louvor que vai falar na tua alma, que vai falar no teu espírito, que vai te trazer paz. Às vezes é no louvor que vai estar a palavra que você precisa ouvir. Quantas vezes, queridos, precisando ouvir uma palavra, vem uma música e fala tudo que eu precisava ouvir, vem um louvor e fala comigo tudo que eu precisava ouvir. Já passei por experiência, está dirigindo, o carro está desligado, o rádio, e o rádio ligar sozinho, e vi entrando um louvor que eu estava precisando ouvir naquele momento. A adoração é a arma do crente, a adoração é alimento do crente, irmãos. Você foi criado por Deus, porque a sua essência é adorar a Deus. Então, independente do que esteja acontecendo, do que você esteja vivendo, independente do exército que Satanás tenha montado contra você, independente se ele já tenha entrado na sua casa, abre a sua boca e adora ao Senhor. Dobre os seus joelhos e adore ao Senhor. Irmãos, não dá mais para a gente viver uma época de crentes frios. Não tem tempo mais para isso, irmãos. Ou você muda, ou você vai ficar paralisado no tempo. O mundo está armado de uma forma que não dá mais para você viver nessa sua frieza espiritual. Muda isso em nome de Jesus. Tem crente que chega aqui, irmãos, para cultuar a Deus, parece que está morto.
Acorda para a vida, meu irmão. Olha para a sua família. Aonde seus filhos estão, que eles não estão nos ministérios da igreja? Onde está o seu filho que é jovem e por que ele não está no ministério de jovens da igreja? E o que você tem feito com isso? Abre seus olhos, meu irmão. Falta alguém te sacudir? O que falta para você enxergar? Esse teu casamento aí que nada muda, passa anos e anos, você está pensando que é o quê? Olha aqui. Vamos ficar mais à vontade aqui. Irmãos, tem casamentos cristãos sendo vividos de forma que só Jesus. Casamentos cristãos, irmãos, vivendo de fachada. Tem mais amor, não tem mais paixão, não tem mais tesão, desculpa a expressão, não tem mais nada. E você está igual um bisonho aí, fazendo o quê? Que você não está mudando, consertar a sua vida. Você vai esperar a situação chegar aqui, estágio, meu irmão, minha irmã. Você está pensando que o diabo está brincando de ser diabo? Famílias onde os filhos mandam nos pais. Famílias que não ensinam mais os filhos a estarem na igreja. Sabe por que tem filho que não estão na igreja? Porque são espelhos do pai. Porque os pais não estão. Irmão, a gente vai levando. Mas a gente é pastor, a gente ama, a gente quer cuidar, a gente precisa ensinar. Então ouve a repreensão do seu pastor agora em nome de Jesus. Coloca um basta em várias coisas na sua casa. Ajusta a sua casa, meu irmão. Que época você está vivendo? Que mundo você pensa que você está? Você está vendo dia após dia seus filhos se distanciarem do Evangelho e você não faz nada. E você é um mau exemplo para ele. Olha aqui, quando que teu filho vê você de joelho orando dentro da sua casa? Quais são os dias da semana que isso acontece? Qual foi a última vez que você reuniu sua família e orou com eles? A família é o principal alvo de Satanás e ele quer destruir a sua. Quarto lugar. Tenha humildade para vencer, eu escrevi errado, tá? Para vencer as crises familiares. Vamos falar juntos? Tenha humildade para vencer as crises familiares. Deixa eu te explicar o contexto desse texto, para que você entenda o que Jesus está dizendo quando ele fala dessa forma meio áspera com a mulher. Havia uma divisão muito clara de povos entre judeus e gentios. Última mensagem do domingo passado, quando eu falei dos 10 leprosos, falei que tinha um leproso lá que era samaritano, que foi o que voltou. Eu falei, olha, é só numa situação dessa para judeu e samaritano estar junto. É só na miséria mesmo. Porque judeu e samaritano não se misturava. Para um judeu, aquele que não era judeu era alguém imundo. Não tinha outra palavra, a palavra é essa, era um imundo. E essa mulher não é judia, ela é cananeia. Outras traduções, ela é Ciro-fenícia. Então, quando ela vem até Jesus, Jesus usa de uma expressão judaica. Interpreto eu, não temos como saber por exato, interpreto eu que Jesus faz isso, até para ver como é que está o coração dela. Mas Jesus usa de uma expressão judaica, porque o judeu chamava o gentio de cães. Imundo, cães. Então, quando ela vem pedindo algo a Jesus, Jesus diz, olha, não é certo eu deixar de dar aos filhos de Israel para dar a você, você é gentia. Jesus entra no contexto da história e manda essa para ela.
Ou seja, Jesus no primeiro momento dá um fora nela. Se coloca no seu lugar. Você não é judia, você é cananeia. Não é correto tirar os pães dos filhos de Israel para dar aos cachorrinhos. Qualquer um nesse momento faria o quê, irmãos? Viraria as costas, iria embora. Guarda o teu pão aí para você e para o teu povo, então, que eu não quero saber de nada, não. Mas não essa mulher. Porque ela tem humildade. E ela responde a Jesus de uma forma que deixa Jesus, irmãos, sem ação. Ela, pois é. Mas até na mesa daqueles que comem os pães, caem as migalhas do pão. Então o cachorrinho come pelo menos as migalhas. Daqui a pouco a gente vai chegar naquilo que Jesus fala sobre a fé, mas eu quero falar da humildade. Sabe por que muitas crises familiares não se resolvem? Por falta de humildade. Sabe por que muitos casais não restauram relacionamentos? Por falta de humildade. Um dia desse, eu e Lívia, a gente estava vendo casais amigos nossos do passado. Aí a gente viu, o casal se separou, aí ele postou foto em um lugar viajando com a outra mulher. Aí a outra também posta foto viajando com outro homem, e aí o filho fica dividido, uma hora está com a mãe, uma hora está com o pai. Aí a gente olhando, a gente fala, não podia ser os mesmos? Essa felicidade que se encontrou no outro, não poderia ter encontrado com o seu cônjuge? E às vezes, querido, essa felicidade, essa restauração, ela não se encontra por falta de humildade. Olha aqui, é no seu orgulho dentro da sua casa que o diabo ganha força. Para você que é orgulhoso, para você que é orgulhosa. É quando você não se enverga diante de Deus que o pecado prevalece. Essa mulher é humilde ao ponto para se dobrar diante de Jesus e se considerar como uma pecadora mesmo. Eu sou uma cachorrinha, eu sou ninguém, eu sou insignificante, então me dê as migalhas. A sua migalha para mim é o suficiente. Deixa o orgulho de lado. O que você está esperando para restaurar o seu casamento? Joga esse orgulho embora. O que você está esperando para restaurar elos familiares que foram quebrados? Esse orgulho vai te levar aonde? O que você vai fazer com esse orgulho? Se esvazia. Olha, esvazia do seu ego. Se for necessário, esvazia da sua razão. Seja humilde. Se reconheça. Olha, se coloca no lugar do outro. Sinta a dor do outro. Em último lugar, para terminar essa palavra, tenha perseverança e fé para vencer as crises familiares. Não é lícito tirar os pães dos filhos de Israel e dar aos cães. Ok, Senhor, mas até aqueles que ficam debaixo da mesa, que são os cães, comem das migalhas que recebem. E Jesus diz para ela, mulher, grande é a sua fé. E naquele momento, a sua filha é curada. E naquele momento, a sua filha é liberta. Essa mulher faz como Jacó, irmãos. Eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Irmãos, o autor aos Hebreus, nós cantamos isso numa música, diz que em Cristo Deus nos fez filhos e co-herdeiros com Cristo da mesma promessa.
co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Então, tudo aquilo que é prometido a Cristo é prometido a nós também, que somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros da mesma promessa. Irmãos, se tem milagre para quem come migalha, o que tem para quem é filho? Se tem poder de Deus para quem come migalha, irmãos, o que tem para quem é filho? Pode passar? Pode passar? A gente aprende nesse texto, irmãos, que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Vamos falar juntos? A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Mães aflitas, pais aflitos, é o que nós mais encontramos hoje. Famílias necessitando de um milagre e de um agir de Deus, é o que nós mais encontramos hoje. E que, meu irmão, minha irmã, à luz desse texto, você perceba e enxergue que o diabo é o inimigo da sua família. Você busca a Deus discernimento, não permita que o diabo dê a última sentença em relação à sua vida. Entenda por discernimento que só Jesus pode resolver os seus problemas. Enxergue as oposições que são espirituais e aquelas que são pessoais. Tem gente perto de você que vai vir oposição de onde você nem imagina. Cuidado com quem você se relaciona, com a profundidade do relacionamento que você tem. Somos cristãos, devemos amar a todos, mas cuidados para quem você está dando corda demais. Cuidado, porque não é todo mundo que a gente vai abrir a nossa casa a todo momento e colocar para sentar à mesa conosco. Não seja tolo, você é crente, mas não é bobo. Cuidado com o que você faz, cuidado com quem você ama. Tenha sabedoria. Adore, independente do que você esteja vivendo, do que a sua família esteja vivendo, porque a adoração é a maior arma que a sua família tem. Seja humilde, anule o orgulho, quebre e envergonhe Satanás na sua casa. E seja perseverante e tenha fé. Ela poderia ter desistido, mas ela perseverou. Ela poderia ter dado as costas e ir embora, ela foi humilhada, mas ela perseverou e ela tinha fé. Fé ao ponto de Jesus dizer para ela: mulher, grande é a sua fé. Irmãos, ouvir de Jesus: mulher, grande é a sua fé, é algo tremendo, irmãos. Tremendo.